uma das qualidades indispensáveis na vida do servo do Senhor é o zelo. Sim, talvez a maior das qualidades que o servo tenha é o zelo. É o zelo a Ele. Porque o zelo, esse sentimento manifesta-se no ardor, na afeição e no cuidado extremo por Deus e sua obra. Quando você ama o Senhor, quando você tem zelo pelo Senhor, você tem um cuidado muito especial para com as coisas do Pai, você tem um cuidado muito especial para com aquilo que Deus coloca nas tuas mãos, você procura fazer da melhor forma possível, você procura dar-se por completo a Ele. E é isso que Deus quer para a tua vida, meu amado, que você seja um homem, que você seja uma mulher, que realmente dê todo o seu ser de uma forma muito especial, de uma forma muito profunda. E isso implica nada mais, nada menos em renunciar o eu. Sim, o zelo a Deus, o zelo ao Senhor nos leva a renunciar o eu. Os planos próprios, aqueles planos que nós fazemos e traçamos ao longo da nossa existência, muitas vezes o ano todo traçando um plano, mas é preciso que o zelo do Senhor invada nosso coração, que a nossa vontade pegue a forma de renúncia e que esses planos, amados, quando necessário, sejam colocados em segundo plano para a honra e para a glória de Deus, porque todas as coisas que nós precisamos, todas as coisas que nós devemos fazer, irmãos, primeiro deve visar a honra e a glória de Deus. Nunca esqueça desse detalhe. Elias Oliveira, eu sou servo do Senhor. Amado, se você é servo do Senhor, o teu maior propósito de vida é servir a Deus. Servo, serve. Então, se teu prazer é estar na presença do Senhor, a consequência desse prazer é fazer as coisas para Deus. O zelo ao Eterno obriga-nos a colocá-lo em primeiro lugar, em detrimento da nossa própria vontade. Amém? Difícil? Não muito, mas uma realidade. Pois o que nos importa, meus amados, é satisfazer aquele que nos agraciou com a salvação. Oh, graças! Sejamos, pois, zelosos. A vida do salvo é marcada pela total entrega. Já não somos nossos, não é verdade? É muito comum nós cantarmos na igreja, que eu me entrego ao Senhor, que minha vida não é mais minha, enfim, coisas voltada para esse aspecto, mas é preciso não apenas sermos pessoas que cantem, é preciso vivenciar esta verdade. É preciso que nossos atos, nossas ações mostrem realmente que nós não somos nossos, que nós somos do Senhor, que nós somos do nosso Salvador, que nós somos do Rei, súditos do Rei, sem vontade própria, sem autoridade própria, porque nós passamos a direção da nossa vida para as mãos daquele que é o Rei eterno, Cristo Jesus. E quando nós fazemos isso, amado, o amor que é gerado nos corações sensíveis ao Espírito procuram obedecer às determinações divinas, confiantes que são passos seguros que produzem a intimidade que culmina com a vida eterna. Você entendeu? Quando Elias de Oliveira fala, olha, eu não sou mais meu, eu sou de Cristo Jesus. Se eu sou realmente verdadeiro, se eu sou real, eu estou dizendo que eu não tenho mais domínio sobre minha vida, que eu não tenho mais domínio sobre as minhas ações, sobre a minha vida, sobre as minhas finanças, sobre a minha família, porque todas as coisas foram colocadas em primeiro lugar nas mãos de Cristo Jesus. Eu sou apenas um mordomo dessas coisas. E quando eu entrego minha vida verdadeiramente ao Senhor, quando eu digo, Senhor, Tu és o meu Redentor, Tu és tudo na minha existência, este ato leva-nos a agir desta forma.
e o amor que é gerado nos corações, que sensíveis ao Espírito procuram obedecer às determinações divinas. São confiantes. Confiantes, são passos seguros. Eu não posso ser aquele cara tão tibiante assim, tipo assim, mas lá meio cá, não. Eu preciso ser uma pessoa de passos seguros, alicerçados. Porque é este alicerce, é este agir, é este andar com segurança na presença do Senhor, que significa fé, que me concede intimidade com Deus, que me concede amizade com o Senhor, que me concede, amados, a oportunidade de adentrar os portais eternos. Oh, glórias ao nome do Senhor, bendito seja o Rei dos Reis. Irmãos, nós como servos precisamos ser verdadeiramente zelosos. E esse zelo, amado, nós vamos ver 4 aspectos. 4 aspectos de como o zelo deve ser uma realidade na vida do servo. O primeiro aspecto, o zelo, se você é zeloso, o zelo leva-nos a amar a Deus. Se eu digo, olha, eu tenho zelo pelas coisas do Senhor, eu tenho zelo por Deus, eu tenho amor por Deus, eu preciso amar verdadeiramente a Deus. Porque se não amo verdadeiramente a Deus, é impossível que eu tenha zelo no coração para com Ele. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 diz: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Você viu como são as coisas? Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Vamos falar com força. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. O Senhor não diz, olha só. Amarás, pois, o Senhor teu Deus 50% do coração, 50% da tua alma, 50% da tua força. Não, o Senhor quer totalidade. O Senhor quer tudo. Amém? Então o zelo ao Senhor leva-nos a amá-lo. Um dos maiores geradores de fracasso na vida de comunhão com Deus está relacionado ao amor. Sim. Porque muitos fracassam, porque muitos não conseguem ter uma vida estável na presença de Deus. É porque não amam verdadeiramente a Deus. Porque amam a Deus de forma deficitária. Aí eu amo a Deus só 90%. 90% do meu coração, 90% é de Deus. 10% eu tenho que curtir a vida, eu tenho que aproveitar um pouco para mim mesmo. Você entende? Aí começa a dividir as coisas, começa a separar as coisas. Aí não aguenta ficar em pé. Porque o Senhor não divide a sua glória com ninguém, amados. É necessário que nós tenhamos isso em mente continuamente. O Senhor não divide a sua glória. O Senhor exige que nós sejamos totalmente dele. Este é o ensinamento encontrado na palavra. Ela orienta-nos a amar o Senhor acima de todas as coisas, acima de tudo. Literalmente significa que todas as demais coisas devem vir em segundo plano. Quais são as demais coisas? A família, a vida profissional, a igreja, os problemas de todas as ordens, o conforto pessoal. Você já notou, amados? Quantas pessoas têm colocado a família em primeiro lugar? Quantas pessoas amam demasiadamente seu pai, sua mãe, seu filho, enfim, mas não amam verdadeiramente ou com a mesma intensidade a Deus? Isso é colocar a família em primeiro lugar. Muitos dão a vida pelo trabalho. Tanto é que diz, olha, eu não tenho tempo de ir na igreja, eu não tenho tempo para pregar o evangelho, porque eu tenho trabalho, o meu trabalho me consome, eu trabalho 10, 20 horas por dia, eu trabalho 15 horas por dia, sei lá, eu não tenho tempo. É porque amam demasiadamente a vida profissional,
tirou o Senhor do primeiro lugar. Muitos amam a igreja, amados. Por incrível que pareça, tem pessoas que amam profundamente a igreja, seja ela evangélica ou não, amam a igreja, têm amor para com a denominação, morrem pela denominação, matam pela denominação, gritam pela denominação, pecam pela denominação, mas não abrem mão. É o amor à igreja em primeiro lugar. Outros amam os problemas, gostam de problemas. Tem pessoas que amam problemas, não conseguem viver sem problemas. Esses buscam problemas. Eles colocam os problemas em primeiro lugar. O Senhor nos diz: vinde a mim e descansai, repouse. Não, eu tenho que arcar com meus problemas. Aí envolve-se de uma forma tão profunda com os problemas que este profundo toma o lugar do Senhor na vida. Outros correm atrás do conforto pessoal. Eu gosto tanto de viajar e viajo o Brasil todo, o mundo todo. É cruzeiro, é avião, é parque aquático, são Disneylândia, é turismo, é Bariloche, enfim, correndo sempre atrás do conforto, da satisfação pessoal. Esquecem de Deus. Mas são crentes. Eu estou me referindo a crentes aqui, amados. São crentes nominais, confessionais, inclusive. Então é preciso, irmãos, para que estas coisas não tomem o lugar de Deus. Você não pode ser zeloso demasiadamente com a tua igreja, com a tua família, com a tua vida profissional, com as tuas coisas. É preciso que o teu zelo, primeiro, o leve a colocar Deus como centro da tua vida. E quando você entroniza o Senhor, centraliza Deus na tua vida, permite que Deus seja o centro do teu coração, as coisas fluem de forma diferente. Por que flui de forma diferente? Porque você recebe o Espírito Santo de Deus, e é o Espírito Santo que te edifica, é o Espírito Santo que lhe concede sabedoria para amar a tua família, para amar a tua igreja, para amar o teu trabalho, para amar a diversão, enfim, é o Espírito Santo, e Ele dá na medida certa, porque Ele dá o discernimento. Você já não é um homem sem discernimento, uma mulher sem discernimento, um jovem sem discernimento, mas quando tens Cristo Jesus no centro da tua vida, quando você ama ao Senhor em primeiro lugar, quando você diz como em Deuteronômio capítulo 6:5, eu amo, pois, o Senhor meu Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todas as minhas forças. Quando você é uma pessoa que fala desta forma, meu amado, minha amada, meu irmãozinho querido, você é vitorioso em Cristo Jesus. Eu não estou falando aqui da bênção de prosperidade, porque é outra questão. Amém? Então, amados, vidas fracassadas espiritualmente se questionam, até acusam o Senhor. Como é comum nós ouvirmos pessoas que estão ali fracassadas, destruídas, não conseguem andar com o Senhor e começam a questionar: mas por que eu sou desse jeito? Por que as coisas ocorrem desta forma na minha vida? É porque tiraram Cristo Jesus do centro e colocaram um monte de coisa no centro. Mas mesmo assim, amados, essas pessoas não conseguem reconhecer que é necessário abrir mão do amor próprio, abrir mão dos produtos, dos atos que produzem prazer e colocar-se de uma forma integral na presença do Senhor. Não dispõe de tempo para pregar aos perdidos, mas sempre é possível encaixar os passeios, as diversões, ajudar o próximo. Não é verdade? Muitas vezes tem tempo demais para assistir Gugu, Faustão, o que mais? Ana Maria, quem mais? Fantástico. Tem tempo para essas coisas todas. Sabe a programação da televisão de cor? Tem pessoas que têm televisão por assinatura, que tem 100, 200 canais, conhece a programação de cada canal,
inclusive aqueles que não deveriam conhecer. Mas não tem tempo para Deus. Por que não tem tempo? Porque o diabo rouba o tempo. Porque tem deixado o diabo roubar o tempo. Porque tem dado lugar para a carne. Porque tem tirado Deus do centro. Porque não é zeloso para com o Senhor. Entende, amados? O apóstolo Paulo, quando chamado por Deus, abandonou todas as coisas. Olha só que exemplo que nós devemos seguir. E ele mesmo um dia disse corajosamente: sede meus imitadores. Paulo disse: sede meus imitadores. Ele teve coragem de abrir a boca para tal, mas ele pagou o preço, amados. Ele abriu mão de tudo quanto tinha para servir ao Senhor. Ele abriu mão da própria vida. Ele abriu mão do conhecimento, abriu mão da sabedoria, abriu mão da vida, abriu mão do conforto, abriu mão da família, abriu mão de todas as coisas para deixar-se levar pelo Espírito, sem preocupar-se com as consequências. Amém? Sabe o que é isso, amados? Isto é uma vida segundo o coração de Deus. É uma vida zelosa, que tem zelo por Deus. Uma vida que tem zelo pelo Senhor. E a vida que tem zelo pelo Senhor recebe do Espírito. E o Espírito dá discernimento, dá sabedoria e conduz o homem a ações acertadas diante de Deus. Amar o Senhor de todo o coração é morrer para o mundo, é morrer para si mesmo. Mas Elias Oliveira, como morrer para o mundo se nós vivemos no mundo? É amando a Deus acima de todas as coisas. É colocando o Senhor no centro da vida. É morrendo, é morto para este mundo, é morto para si próprio. No entanto, amados, vivo no desempenho das funções diárias, vivo no trabalho, pessoas que são dignas de confianças, são exemplos para aqueles que nos cercam, os que os cercam. São pessoas conscientes que todas essas coisas são passageiras, são vãs, como diz Salomão, são vãs. A vida é um instrumento para a demonstração do senhorio de Cristo, amados. Nunca perca isso de vista. Nós vivemos para demonstrar o senhorio de Cristo Jesus. E isso testemunhando ao mundo que Ele é maravilhoso. Amém? Então isto é ter zelo no coração para com o Senhor Deus. O segundo aspecto, o zelo a Deus leva-nos a obedecê-lo. O zelo a Deus leva-nos a obedecê-lo. Salmo 119, versículo 2. Salmos 119, versículo 2. Felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. Amém? Felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. Então esse é o segundo tópico. O zelo leva-nos a obedecer a Deus. Quem ama a Deus o obedece. Não tem como você separar esses dois aspectos. Se eu digo amar a Deus, eu obedeço a Deus. Você pode até obedecer sem amar, mas amar sem obedecer é impossível. É impossível sermos servos verdadeiros se não houver em nosso coração a submissão e humildade que leva-nos a obedecer a Deus em todos os aspectos possíveis na vida humana. Um dos maiores mandamentos é: sede santos, porque eu sou santos. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Irmãos, observar esta ordem implica em eliminar as ações pecaminosas da carne. Entende? Sede santo, porque eu sou santo. Quando eu me proponho a observar esse mandamento do Senhor, eu estou falando para Elias de Oliveira: olha, Elias de Oliveira, é necessário eliminar as ações pecaminosas da carne. É preciso dizer não para o pecado na existência. Quer um exemplo? Gálatas capítulo 5, 19 a 21.
Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição. Sede santo, porque eu sou santo. Então, se eu quero obedecer a Deus, é preciso que eu tire a prostituição da minha vida, amados. O que é a prostituição? Você já parou para estudar sobre isso? Isso é de extrema importância. Você já parou, como servo do Senhor, para conhecer quais são as obras da carne, para que haja um policiamento na tua vida, para que você não peque o Senhor contra coisas que estão tão claramente expostas na palavra, que não precisa de muita coisa, é só ler. Você já parou para refletir sobre as obras da carne? A primeira é prostituição. Ela pode ser usada em alguns aspectos. Por exemplo, figuradamente, quer dizer infidelidade a Deus. Também, comércio sexual do corpo. A prostituição cultual era praticada na adoração aos deuses da fertilidade, Astarote e Baal. Pensava-se que as relações sexuais com prostitutas ou prostitutos fariam com que as terras produzissem boas colheitas e os animais tivessem muitas crias. Então, irmãos, é isto aí. Um dos aspectos da prostituição é infidelidade a Deus. O outro aspecto é o comércio sexual do corpo. Entende? Isso que significa prostituição. Então, quando você é infiel a Deus, como é que você é infiel a Deus? É quando você deixa que os espíritos imundos ministrem ao teu coração. Você está prostituindo contra Deus. Quando você deixa que os espíritos imundos sugiram coisas à tua mente e você as absorvem e as praticam. Então você está prostituindo contra Deus. E o outro aspecto é o sexual mesmo, a prostituição sexual, uma ação condenada por Deus. O outro fruto da carne é impureza. Essa impureza, irmãos, ela é restrita ao aspecto moral. Moral no aspecto sexual, imoralidade, de pensamentos, ações, etc. Então, tudo relacionado a essa questão sexual, imoralidade, pensamentos, ações, etc., imundas, chama-se de impureza. Então, se você tem zelo a Deus, esse zelo leva-lhe a obedecê-lo. E se você obedece a Deus, você não pode ser um homem ou uma mulher, um jovem que prostitui contra Deus ou impuro contra o Senhor. Tem quantos jovens andando, ou não vou usar o termo jovem, mas tem quantos crentes na internet visitando sites indecentes, baixando filmes indecentes, em chats indecentes, com conversas impuras, imundas em chats. Quantos crentes? Não é verdade? Playboy e outras revistas mais aí gostam de ver essas coisas, pornografia, tudo isso são formas de impureza. O outro fruto da carne é a lascívia. O que é lascívia? É a conduta vergonhosa, como sensualidade, imoralidade sexual, libertinagem, luxúria. Então, irmãos, o servo de Deus não pode ser lascivo de forma alguma, mas é comum, amados, nós vemos a lascívia lá alastrando-se dentro da igreja, nas roupas, nas ações, na forma de agir, na forma de falar, na forma de andar, porque hoje é bonito, por exemplo, vamos usar isso aqui mais na questão da mulher, é bonito para a mulher mostrar a barriga, porque colocou um piercing na barriga, ou porque tem uma perna bonita e quer usar uma mini saia, ou uma calça extremamente ligada, ou enfim uma blusa transparente, quer mostrar o corpo, é a lascívia que alastra vergonhosamente dentro da igreja. Então, amados, é o fruto da carne que impede que sejamos zelosos ao Senhor.
O outro aspecto é a idolatria. Essa idolatria, ela restringe-se à adoração aos ídolos, aos deuses, ou ao filho, ou ao pai, enfim. Qualquer forma de adoração que não seja ao Senhor é considerada idolatria. Outro aspecto dos frutos da carne, feitiçarias. O que é feitiçaria? Forma de magia, nas quais se usam certos atos e palavras e a invocação de espíritos ou demônios, a fim de prever o futuro ou controlar pessoas ou acontecimentos. É uma prática terminantemente proibida na Bíblia. E deixa-me ir um pouco além. Tem muito crente que gosta de horóscopo, por incrível que pareça, não tem? Tem muito crente, amado, que ainda perde tempo com horóscopos. Sabe como é? Eu vejo na televisão, mas eu vejo assim só por ver, mas eu não acredito muito nesse negócio não. Mas não deixa de ver, tem até signo. Elias de Oliveira, qual é o teu signo? Eu nasci no dia 8 de março. Entende? 8 de março. Qual é o meu signo? Jesus Cristo. Ele é minha bandeira, Ele é meu signo, Ele é meu tudo. Porque eu sou do Senhor. A minha vida é, na sua totalidade, do Senhor. Eu não tenho lugar para signos na minha vida. 8 de março, dizem que tem um signo para esse dia. Mas eu não tenho. Por que eu não tenho? Porque eu sou do Senhor. Porque o Senhor é meu Redentor. Porque é Ele que dirige o meu futuro. Porque é Ele que rege a minha vida. Eu não sou regido por astros. Entende? Eu não tenho ascendente nem descendente, essas coisas todas. Eu tenho Jesus, o Leão de Judá. Então, amados, é preciso que haja o discernimento em nossos corações para que as coisas que aparentemente são inocentes não encontrem lugar em nossas vidas. O tal do jogo do copo e tantos outros joguinhos aí que aparentemente são nocivos, né? Aqueles joguinhos assim, aparentemente nocivos, mas que querem dizer com o destino, estão voltados para mostrar o destino. Tudo isso são formas de feitiçarias, por mais simples que sejam, Amém? Que você reflita profundamente sobre feitiçaria, porque é muito interessante e muito sério. O outro aspecto dos frutos da carne é a inimizade. A inimizade, como o nome já diz, falta de amizade, aversão, malquerença. Isso aí não há nem o que comentar, não é? O nome já fala, inimizades. Mas tem crente na igreja que é inimigo. Tem crente dentro da igreja que não suporta o outro. Tem crente na igreja que detesta o pastor, tem profunda aversão pelo pastor, que tem profunda malquerença para com o presbítero. Fruto da carne. Não pode ser zeloso ao Senhor. Porfias. O que é a porfia? Discussão, briga. Na igreja tem tantas pessoas que são porfiosas. Não é verdade? Você talvez seja um cara porfioso. Você briga por tudo, discute por tudo. Você é aquele cara chato. Você nunca tem acordo para você. Em nada você tem acordo. Em nada você tem acordo. Você é o cara com o qual ninguém tem acordo. Cuidado, amado. Para que você não esteja vivendo na porfia. Ciúmes. Ciúmes, não precisa falar o que é ciúmes. Mas tem gente que morre de ciúmes dentro da igreja. Ciúmes do próximo, ciúmes do pastor, ciúmes da esposa, do esposo, do filho, enfim, do carro, da casa, da televisão. Ciúmes, essa coisa não deve existir no coração da gente. Se você tem ciúme na tua vida, amado, arranca. Porque não é uma bênção de Deus, é uma maldição, inclusive. Outro aspecto dos frutos da carne é a ira. O que é a ira?
É a cólera, é a raiva, é a indignação, é o desejo de vingança. Quantas pessoas iradas, você que mora numa cidade grande, esse trânsito terrível, que você dirige nesse trânsito e aparecem esses motoboy que quebram o teu farol, que quebram o teu retrovisor, esses camaradas que te fecham na pista, enfim, tanta dificuldade, esse governo que não funciona, aquele negócio todo, e você vai criando aquela ira contra o Lula, ira contra o trânsito, ira contra o patrão, ira contra o pastor, ira contra não sei quem, e você acaba com raiva do mundo. Cuidado para você não ser um cara colérico, entende? Cuidado, eu não vou falar aquele negócio de, olha, sanguíneo, aquele negócio todo ali, porque aquilo ali é coisa da psicologia, eu não levo fé naquilo. Ah, eu sou colérico, não sei o que lá. Não, para com aquela bobagem, aquilo ali é bobagem. Servo de Deus não tem aquilo porque é controlado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo quebra aquilo tudo, joga aquilo tudo por terra. É que eu esqueci, aquilo ali é colérico, Ih, esqueci, você sabe do que eu estou me referindo. Aquilo é bobagem, aquela é invenção de homens. Porque quando o Espírito Santo entra, tudo isso acaba, é diluído, é apagado definitivamente, porque passamos até a mente de Cristo Jesus, e a mente de Cristo Jesus só tem amor. Amém? O outro aspecto é a discórdia, outro aspecto dos frutos da carne, discórdia. Discórdia é desarmonia, desentendimento, desinteligência, desavença, desordem, lutas. Amém? Não seja o homem, a mulher, o jovem, o adolescente da discórdia. Não seja, não dê lugar ao diabo. Dissensões. O que é dissensões? É divergência de opiniões e ou de interesses, desavenças, desinteligências, dissidências. Dentro da igreja é tão comum nós vermos dissensões. É o grupo A e o grupo B, olha só. Você faz parte de qual? Eu faço parte do grupo B, porque olha, aquele povo lá é um povo que não acredita em nada, nem não sei o que. E aqui não, aqui nós gostamos do glória a Deus, aqui nós gostamos do movimento, nós gostamos da guitarra mais alta. Aí você acaba participando de uma dissensão dentro do corpo de Cristo Jesus, e você é um dissidente. Você vive em divergência, pecado. Facções, parte divergente ou dissidente de um grupo ou partido, fração. Dissensões e facções é praticamente a mesma coisa. Invejas. Oh, amado, como tem gente invejosa dentro da igreja, não é? Dá até vontade de colocar a fita vermelha. Pior que tem gente que coloca as fitas vermelhas, amados, porque creem nessas bobagens. Tem pessoas que acreditam, isso tá na parte da feitiçaria, tá? Esse negócio de fita vermelha, do Bonfim, essas coisas todas. Mas tem quantas pessoas dentro da igreja que são invejosas? Invejosas porque não são presbíteros, invejosas porque não pregam, invejosas porque não cantam, invejosas porque não tem um carro, invejosas porque não tem uma bicicleta, invejosas porque a casa é feia, invejosas porque a casa só tem uma piscina de 2 metros, invejosas porque mora no primeiro andar e queria morar na cobertura, invejosas porque fulano de tal tem uma voz bonita, invejosa porque é mais baixa do que os mais altos. Você acaba sendo moldada pela inveja, tem inveja de todas as coisas. Cuidado com a inveja, ela entra assim bem dissimuladamente. Olha, você quase não vê a tal da inveja, porque ela vem assim tão devagar que você às vezes não sente. Mas você está doente, ali machucado, cheio de inveja, mas você não consegue muitas vezes visualizar essa verdade. Sabe por quê? Porque perdeu o zelo ao Senhor, porque abriu espaço para a carne, e quando o espaço é aberto para a carne, perde-se o mover do Espírito Santo de Deus. O outro aspecto do fruto da carne é a bebedice. Bebedices. O que é isso, amado? Bebedices pode ser entendido como estado de bêbado, de quem se embriagou. Bebedice, borracheira, pileque, porre, ato de bebedar-se, de embriagar-se. E vamos colocar um pouco mais
o desejo, aquele desejo louco. Eu quero tomar cerveja. Eu preciso tomar cerveja. E não sei o que, isso, aquilo, outro. Eu preciso. E corre. Olha, amados, isso tudo são coisas vãs, dispensáveis na nossa vida. Eu até acho que você pode tomar sua cerveja. Sim, não é pecado você tomar sua cerveja. Eu até acho que você pode tomar seu vinho. Não é pecado. Mas, amados, é preciso que você tenha domínio próprio sobre estas coisas. É preciso que você tenha domínio sobre a tua vida em todos os aspectos. Alguém ir no supermercado, comprar ali 5 cervejas, levar para sua casa e consumir aquilo, não vai te levar para o inferno. Mas eu fico 2 perguntas para você. Terá você domínio sobre o teu corpo para tal? Você é forte o suficiente ou aquele será uma porta de entrada para maldições na tua existência? A outra pergunta. E o testemunho como fica? Já pensou, chega alguém da tua casa que não é do meio, que não é evangélico, ou fulano de tal, ou Elisa Oliveira, deixa eu ir na tua geladeira tomar uma água, vai lá e você abre a geladeira, tá lá, cheio de latinha. Como é que tu vai explicar esse negócio? Como é que você vai explicar essa situação? Onde vai ficar o teu testemunho? O camarada vai olhar para você e vai, olha só, o cara é crente, bebe. Não é, amado? Então, para que expor o santo e bendito nome de Deus ao escracho? Para que expor o santo e bendito nome de Deus a estas coisas? Quer tomar um vinho? Amém. O vinho até que é aceitável, porque você compra um vinho no supermercado. É normal, é uma bebida vista como sacra. Mas por favor, em nome de Jesus, não dê lugar à carne. Eu comprei uma garrafão de vinho, 5 litros, está na minha geladeira. Aí todo dia eu tomo 2 copos na hora do almoço. Pra quê? Pra quê? Aí vem, amados, ainda outro fruto da carne, glutonaria. O que é glutonaria? Glutonaria é o excesso de tudo, é o excesso de comida, é o excesso de trabalho, é o excesso de tudo que você faz com excesso pode ser entendido como glutonaria. Se você alimenta-se bem com 300 gramas, por exemplo, eu tenho que comer 1 quilo, aí você vai lá e aquele prato de 1 quilo. Se você, digamos assim, deixa eu me dar outro exemplo. Olha, todos os excessos, tudo que você chama de excesso. Televisão. Se você precisa assistir televisão, assista, amém, não é pecado. E desde que você saiba o que você está assistindo e tenha o espírito para discernir, de discernimento para saber escolher. Mas não seja glutão com a TV, ou seja, não fique 24 horas grudado naquela porcaria, porque não vai lhe trazer coisas boas. É o excesso, amado, de tudo que você faz em excesso, você pode encaixar em glutonaria, do alimento à diversão, ao trabalho, ao namoro. Namoro é uma coisa terrível. Tem tanto namoro impuro na igreja, meu Senhor Jesus amado. Tanta gente fornicando, tanta gente com práticas homossexuais dentro da igreja e na frente da igreja ministrando louvores. Não faça isso, meu irmão, não faça isso em nome de Jesus. Então, amado, se uma dessas práticas da carne é comum na tua existência, eu quero dizer para você que você não tem zelo para com o Senhor. Não tem zelo, lamento te dizer isto sem medo de errar. Se você é um camarada ainda voltando na impureza, que vive na masturbação, que vive na pornografia, namoros impuros, esse tal de ficar para lá, ficar para cá, enfim, olha, você não é um homem totalmente segundo o coração de Deus. Você não é um homem totalmente obediente a Deus. E os resultados são terríveis na vida. Amém? Então que você possa refletir nesse aspecto também. O terceiro ponto. O tempo está voando. O tempo voa, meu Senhor Jesus. Vamos adiantar.
Provérbio 3, capítulo 3, versículo 5. O zelo leva-nos a confiar em Deus. Quando eu tenho zelo para com o Senhor, eu confio integralmente em Deus. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Amém? Este é o mandamento de Provérbios 3, 5. Dificilmente, amados, encontramos alguém que afirma não possuir fé em Deus, não é verdade? Dificilmente encontramos pessoas que dizem que não confiam em Deus, que não acreditam em Deus. Mas o que é verdadeiramente confiar em Deus? Confiar em Deus é total dependência, amado. Crer no Senhor traduz-se numa convicção tão profunda quanto a certeza que temos que o fogo é quente e queima. Todos têm essa convicção que fogo é quente e queima, não é verdade? Tanto é que ninguém coloca a mão no fogo. Então, é esta convicção que nós devemos ter. Entende, amado? De crer, de confiar no Senhor. A nossa fé precisa ser tão forte quanto a convicção que nós temos que fogo é quente e queima. Abraão possuía esta convicção. E ela foi exercitada até as últimas consequências. Deus o provou. Deus fez uma grande promessa a Abraão, mas ali, quando ele conseguia ver o cumprimento da promessa, Deus disse: vai lá e sacrifique teu filho, vai lá, sacrifique Isaac, mata o Isaac, porque eu quero o sangue de Isaac. Abraão creu, Abraão foi, Abraão preparou para matar Isaac, Abraão ia matar Isaac, ele ia matar Isaac. Hebreus 11, 17 a 19. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito: por meio de Isaque é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque e, por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque. Abraão era zeloso para com o seu Deus. Irmãos, quantas vezes a nossa afeição a Deus é real? Enquanto as coisas estão bem. Quando as coisas estão bem, nós temos fé demais em Deus, nós cremos demais em Deus. Mas nas primeiras provações viramos literalmente as costas e tornamos-nos fonte de toda sorte de lamúria, de queixas, de murmúrios, não é verdade? Quando o povo saiu do Egito, quando ia tudo bem, bênção, glórias a Deus, etc. Mas quando o inimigo apertava, quando as dificuldades apertavam, tudo isso, lamúria, queixas, murmúrio, vinham à tona. Mas nós, amados, como homens, como mulheres, chamados, renovados, que temos a mente de Cristo Jesus, não podemos dar lugar a estas coisas na nossa existência. Nós precisamos sim deixar com que o Espírito do Senhor nos capacite, nos molde cada dia mais, nos conceda cada dia mais força para vivermos a fé em Cristo Jesus acima de todas as coisas. É a demonstração real que o zelo que temos para com o Pai é mínimo ou até inexistente. Sabe qual é a demonstração real? Quando você vive na lamúria, nas queixas, no murmúrio. Quando você reclama de tudo. Atos 16, versículo 25 diz: mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Sabe onde eles estavam? Presos. Estava na cadeia. Já pensou? Talvez você estivesse ali naquela situação de Paulo, estava ali na maior reclamação. Mas cadê meu Deus? Olha, porque eu estou preso. Porque meu carro furou o pneu. Porque isso. Porque não sei o que mais. Não é isso? Isso, aquilo, outro. Eu fiquei doente porque, enfim. Irmãos, é preciso que o nosso zelo seja tão verdadeiro no Senhor, que nós possamos confiar de uma forma tão convicta, tal qual nós temos convicção que se eu colocar minha mão no fogo, ela vai queimar. Isso eu tenho convicção, não preciso fazer esse teste. O outro aspecto e último, quarto aspecto, o zelo leva-nos a orar a Deus. Jeremias 29:13.
Buscar-me-eis e me achareis, e quando me buscardes de todo o vosso coração. Irmãos, sem oração é impossível comunhão com Deus. Sem oração é impossível sermos próximos do Senhor. Oração é um diálogo com Deus por meio de palavras ou do pensamento. É um objeto particular ou público. Por que particular ou público? Porque eu posso orar só para mim. Quando eu me reservo, estou ali orando só eu e Deus. Mas é pública a partir do momento que eu oro com outras pessoas ouvindo. Então, é um diálogo que eu travo com o Senhor. É o momento no qual nos aproximamos e, a exemplo de amigos íntimos, conversamos com o Pai, com Deus, nos alegramos com Ele, expomos nossos desejos e também as nossas tristezas. Tem gente que só leva tristeza para Deus, não conta nenhuma alegria para o Senhor. Não, amados, nós precisamos levar os dois lados, porque Ele é o nosso amigo. Para sermos atendidos, amados, é essencial que sejamos puros. Salmos 66, 18, Salmos 66, 18. Mas se eu tivesse guardado maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido. Para sermos atendidos é essencial que sejamos puros, cheios de fé. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. É preciso que sejamos um em Cristo. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem com vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. João 15, 7. É preciso submissão à vontade de Deus. Quando estamos na presença de Deus, temos coragem, porque por causa do seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos certeza que Ele nos ouve. 1 João 5,14. E dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Judas 1,20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Amém? Então é isso, amados. É isto que deve preencher a nossa vida. É isso que deve ser real em nossa vida para sermos atendidos. É essencial que sejamos puros, cheios de fé, um em Cristo Jesus, submissos à vontade de Deus e dirigidos pelo Espírito Santo. Muitas vezes você quer receber de Deus, mas você não é nada disso. Muitas vezes você quer receber do Senhor, mas os frutos que você pratica são os da carne. Eles que são evidência na tua vida, estão em evidência na tua vida. Então, amados, é necessário que aquele que diz: eu tenho zelo por Deus, ore continuamente a Deus, porque é através da oração confessamos nossos pecados e nos jogamos aos seus pés em adoração. Desenvolvemos comunhão e intimidade, fazemos pública a nossa gratidão. São momentos nos quais apresentamos as nossas petições e intercedemos pelos outros. Irmãos amados, sejamos, pois, zelosos na jornada, amando ao Senhor acima de todas as coisas e honrando-o com a nossa vida. Amém? Que o Senhor possa ter falado, que tenha e esteja falando ao teu coração através desta palavra.